devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. Hello! Penso que cumprir a vida seja simplesmente cumprir a vida. Como um velho boiadeiro levando a volta pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Um dia todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. A palavra é sua. Boa noite. Eu tô aqui respirando para não chorar, começar chorando. Não, não. Sabe de... Bem, primeiro boa noite, Lisiane, boa noite a todos que já estão conosco aí. Boa E como sempre, noite. nosso primeiro agradecimento a Deus, ao nosso Criador, por essa oportunidade e agradecer a todos vocês. Mas, Lisiane, você pode chorar, mas por favor, sem mimimi, tá? Ah, Tudo não, bem? quem me conhece sabe que eu não sou de mimimi. Bem, eu vou tomar a sua palavra e vou te copiar quando você sempre diz assim, gente, nós estamos aqui para dividir as coisas boas, nós não estamos aqui para julgar nada e nem ninguém, a gente quer fazer um bate-papo bem gostoso e se alguém não se sentir bem, por favor, pode escrever, né? Mas eu quero começar pedindo, pessoal, tem um coraçãozinho do lado direito da tela aí, eu queria que vocês clicassem nele bastante aí, e também um pouquinho no meio tem um bendito aviãozinho, igual aquele aviãozinho de papel, né, que a gente fazia quando era criança. Pega esse aviãozinho aí e mande pelo menos para 5 pessoas. Se cada um mandar para 5 pessoas, já vai nos ajudar muito. Aí o Bora lá, Instagram entende. gente. Vamos andando, vamos andando. Quem precisa ouvir essa live, né? Quem não Eu tem, também vou mandar. quem não tem um mimizento na vida? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Bem, tá aberto para perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário e perguntar alguma coisa, né? O Com que você certeza, acha? com certeza. É... Clau, Fala. quem sabe a gente começa colocando o que as pessoas falaram na caixinha de perguntas que a gente abriu durante a semana, e aí a gente vai comentando, né? Aí no Legal. final a gente vai respondendo perguntas caso houver. Tranquilo, tranquilo. Ó, quem chegou aí, ó, tá vendo? Meu pai e a minha mãe já estão aqui, já estou, ó.
completa com energia de pai e mãe. Legal. Viu, Liz? Inclusive, assim, se alguém achar que você é mimizenta ou que eu sou mimizento, por favor, pode escrever aí. Quem sabe assim a gente não se ajuda também, né? Não, mas tem É o seguinte, situações que eu pessoal. sou mimizenta, sim, com certeza. Tem Ah, situações que eu sou legal, mimizenta. legal. Depois eu vou contar, né? Não vou contar no início já, vou abrir aqui. Ai, Deus. Legal, legal. Vamos lá. A sua imagem para você tá boa aí, né? Tá boa, tá legal a Tá, imagem? Ah, eu, então tá bom. eu Qualquer acho que coisa, tá. tá bom. Qualquer coisa o pessoal avisa a gente aí que a gente mexe aqui no 4G ou Isso. no, tá? É o seguinte, ó, esse assunto é tão polêmico, mas como eu acabei de dizer, a gente vai tratá-lo com o maior carinho e com respeito, por favor, apesar das boas gargalhadas que nos serão permitidos aqui, tá bom? Obrigado, a Dulcinea, que acabou de falar. É assim, quando a gente abre a caixinha de perguntas, normalmente a gente tem um número médio de pessoas que entram e nos dão sugestões, fazem perguntas e respondem a nossa caixinha de perguntas. Mas dessa vez bateu o recorde, tá? Eu não sei nem se eu comentei com você, Lizzie, mas bateu o recorde. Sério? Só meus, né, vieram em torno de quase 60 pessoas. Isso quer dizer assim, para mim é um super recorde, né? Sim, Não tem nem o sim. que ver. Mas vamos lá. O que é um mimizento? O primeiro tem um meio palavrão. É chato pra cacete. Chato, muito chato. Outro, o que é um mimizento? É a pessoa que reclama o dia inteiro. O que é um mimizento? Falar mal das coisas e das pessoas. Aí já é um problema sério. Outro, pôr a culpa nos outros, ou seja, não assume. Outro, falta de varinha de marmelo no lombo. Ô, Esse pegou legal. tomei bastante Pegou. da Dona Mara. Então a Liz era mimizenta. Fazia parte da nossa cultura. Ô, Ó, meu pai deu duas inesquecíveis, mas eu levei umas varinhas de marmelo aí. que legal. Vamos lá. Outro. Imaturidade. Esse é pesado. Esse de um grande parceiro meu que deve estar chegando por aí, se já não está aí, falou que é o famoso gato gago que fica no mimimi. Outro, reclamar de tudo, não pode falar nada que acha ruim. Esse, para mim, eu acredito que seja um das melhores definições que tem. Outro, é quem faz mimimi, passa a vida reclamando o tempo todo. Essa eu achei muito legal. O que é? É falar demais e ação de menos, ou seja, ocupa seu tempo falando e não fazendo. Outro, incomoda muito. Outro, não ter gratidão. Não ter gratidão é ser mimizento. Outro grande, reclamar sem ação para transformar ou realizar aquilo que o incomoda. Ou seja, ele reclama, mas ele não faz nenhuma ação para transformar e mudar aquilo que incomoda ele, mas ele reclama. E mais um aqui, para resumir todos, é o pegajoso, ou muitas vezes ele quer agradar demais em excesso. Esse é um problema sério, entendeu? É o pegajoso ali. Então é isso, da minha parte aqui são esses aí de todos que eu recebi, que tem muitos repetidos, tá? São esses aqui mais que... Então, Vamos lá. eu recebi alguns que é muito parecido, que é o chato, que reclama o dia inteiro, terceiriza a culpa, é imaturo, fala algo que tudo se ofende quando fala alguma coisa, incomoda as Uhum. pessoas, geração perdida, bando de mimado incompetente, é o Meu Deus. insuportável, é o chorão, é o pegajoso, é o que quer sempre polemizar tudo. Enfim, foi tanta coisa assim e que acaba sendo sempre as mesmas coisas, né? E aí, Exatamente. quando a gente surgiu o tema da nossa live, né? Até, gente, o nome do nosso tema é Mundo Mimimi, isso aí dá para colocar o nome de uma loja, né? Então, quem que estiver abrindo uma loja infantil, uma loja de festas infantis, coloca esse nome, porque olha como Mundo Mimimi ficou bonito, né? Ficou legal.
Aí, ó, estão falando gente que não tem filtro, gente chata, então tudo isso. E aí eu fiquei pensando, mas o que que é o mimizento, né? Aí comecei a fazer construção mental. E aí, assim, eu pensei, o mimizento o que que é? É o politicamente correto, né? Que esse politicamente a gente é muito subjetivo, a gente não tem coragem de... não tem como encaixar isso de forma objetiva, mas é o politicamente correto, porém, legalmente ele não é sempre correto. Então, assim, um exemplo, eu me meto na vida dos outros, eu reclamo dos outros, mas eu não respeito o horário de silêncio na minha casa, né? Por causa dos meus vizinhos. Então, assim, o politicamente é diferente do legalmente. E às vezes isso eles não entram em sintonia, né? Então, o mimizento, a primeira coisa, Cláudio, você está me ouvindo? Que eu estou te vendo todo... Então, tá muito estranho que eu também, a tua imagem para mim tá embaçada e travou um pouquinho, mas eu tô te ouvindo perfeitamente. E o pessoal está Pessoal, nos só ouvindo? comenta alguma coisa aí só pra gente ver de repente, não sei, internet, alguma coisa, mas eu tô te ouvindo perfeito, pode tocar o Tá. barco, tá? Então, Eu assim, tô anotando as perguntas que já tem Ok. aqui. Então, assim, primeira coisa, o mimizento, ele é o imaturo, sim. Por quê? Porque ele não tomou os pais, gente. Então, assim, aquele exercício de tomar os pais te faz crescer, te faz se tornar um adulto e um adulto maduro. Então, assim, o que não tomou os pais, né? O que não tomou, o que não aceita os pais do jeito que foram, do jeito que são, eles estão sempre insatisfeitos. E quem está insatisfeito, os que estão insatisfeitos, eles estão sempre demandando dos outros. Ou seja, é o outro que não faz, é o outro que incomoda, é o outro que é fofoqueiro, é o outro que faz barulho, é o outro que é tudo outro. Então, assim, o mimizento, ele não se apropria do que ele precisa falar, do que ele precisa fazer. Ele só aponta para o outro, né? O erro está no outro, o erro está no outro. Enfim, o que mais? Klaus, se tu quiser Ó, falar, tu me interrompe, tá? eu trouxe mais ou menos essa linha, depois eu vou fazer uma pergunta que tem na tela aí para você. Eu estou procurando aqui. O mimizento também, exatamente por alguns sintomas de falta de maturidade, que disseram aí o termo imaturidade, ele também é o vitimista. Então, quando você falou está no outro, eu deixo o seguinte convite para que ele busque mais inteligência emocional, tá bom? E aí ele passa a ser mais protagonista da sua história. Como disse a letra da música do grande Renato Teixeira que você colocou no começo. Cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. A gente vai lá na música, a gente acha a frase. A gente vem para a inteligência emocional, a gente entende. Então, assim, o mimizento também é o vitimista, aonde ele se esconde dentro e embaixo dos problemas dele, exatamente para que lá ele crie uma zona de conforto, que segundo o Claudinei, não existe zona de conforto, existe zona de desconforto, porque ninguém é feliz em sua zona de conforto, tá bom? Existe zona de crescimento, aí é uma outra história. Mas assim, o mimizento, ele é vítima e vitimista. E perto de qualquer pessoa, ele prefere reclamar e se esconder embaixo de todos esses seus problemas para que não seja incomodado. Por isso, Lizzy, que quando alguém chega para ele e coloca alguma situação nova que pode ser mudado, preste atenção, ele gosta de dizer, né, que a pessoa está se rebelando contra o sistema e que aquilo não vai fazer parte da vida dele. E aí ele quer ficar quietinho no canto dele. Mas é isso, então eu só queria deixar essa mensagem do vitimismo, e vitimismo é praticamente um problema de personalidade, tá bom? É isso aí. Então, Ó, uma continuando, pergunta. né? Depois a gente vai Vai. para as perguntas, pode ser? A gente vai Fechou, fechou. falando, porque senão a gente perde o conteúdo. E aí no final a gente fala como lidar com o mimizento, como
Pode ser assim? Exato. Para a gente poder Ó, dar segmento. Então, assim, ó, o mimizento, ele é crítico. Crítico por quê? Porque ele está sempre... Ele não cuida da própria vida. Então, assim, ele está sempre cuidando do que o outro está fazendo. Então, assim, antes de continuar, eu só quero mandar um beijo pro Vinícius, que é o meu afilhadinho de 7 anos. E ele fala, Dinda, você não mandou um beijo para mim. Então, eu só quero dar um beijo pro Vini, que tá aqui. Vini, a Dinda ama você, tá bom? Então, assim, o mimizento, ele é um crítico, porque ele tá sempre apontando, cuidando da vida do outro. Né? Então, assim, analisando o que o outro está fazendo, ele não se conhece muitas vezes. Ele não avalia as próprias atitudes, não avalia os próprios pensamentos. Então, assim, ele está sempre olhando para fora, ele nunca olha para dentro, ou pouco olha para dentro. Ele não quer se trabalhar, ele não quer melhorar. Então, ele aponta para o outro, que é mais fácil do que dizer, não, eu estou aqui e eu não gosto disso em mim e eu vou fazer diferente. Então, o mimizento é isso, ele só aponta o dedo, é o outro, né? Só que a gente sempre tem que pensar, o que a gente vê de ruim no outro é o nosso reflexo também. exatamente. Outra coisa, o mimizento, ele não concretiza. Por quê? Primeiro porque ele não tomou os pais, ele não cuida de si. Ele está sempre vigiando o outro. E vigiar o outro é com um olhar de julgador. Ele está sempre julgando o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é mal. E aí não concretiza, porque não tem energia para realizar as coisas que precisa. Ele está sempre cuidando da vida do outro. O Uhum. mimizento... Tu sabia, Claudinei, que o mimizento é arrogante? Nossa, não, É, eu não tinha pensado nisso não, mas vamos lá então. Me conta essa história. ele é arrogante por quê? Porque ele acha que ele tá certo e o outro tá errado. Então, assim, o mimizento, ele sempre tá achando que como aquilo, como isso, como pode ser, como se eu sou o bom, eu sou o certo e o outro tá errado. Então, isso é arrogância. Na visão sistêmica, é isso que a gente fala, né? Não, Uhum. trabalhar com mimizento é super complicado, tá, gente? Porque assim, tu não consegue dar um feedback sobre o trabalho dele, que ele se ofende, tu não pode falar coisas que ele precisa mudar. Então, assim, tudo ele leva pro lado pessoal, tudo machuca, o ego dele é muito frágil, é é, muito frágil, muito melindroso, é um ego que ele não aguenta ouvir, assim, o feedback do outro, né? O feedback para fazer crescer, assim, a crítica. Ele sabe fazer o contrário. É meter o bedelho sem tu ser consultado ainda, né? É aquele que diz assim, Uhum. eu não gostei dessa tua roupa. Tá, mas alguém te perguntou? Eu pedi a tua opinião? Então, o mimizento, ele se mete sem ter a permissão. É aquele que quer dizer como que é a tua vida, como que tu tem que pensar, como que tu tem que fazer e como que tu tem que ajustar a tua vida. Tu tem que ver dentro das lentes dele. É assim que o mundo tem que funcionar. O mimizento, ele quer que tu enxergue a vida dentro da lente dele. Exatamente, é bem interessante mesmo. É, então o mimizento ele também tem uma energia muito baixa, né? Porque você falando, eu estava analisando aqui. Quando uma pessoa ela se sente inferior à outra, mais uma síndrome de vitimista, tá? A tendência dela é sempre sugar a energia do outro, tá? Ou tentar tirar do outro um pouco de energia para sustentar aquela fase que ele está, aquele problema que ele está sentindo, aquela dor que ele está sentindo no coração. Então o mimizento também tem uma tendência lógica de tirar e sugar a energia do outro para que ele possa se sentir um pouco mais confortável. Porque lembrem-se, tá? Ninguém joga, as pessoas só jogam pedra em cachorro morto, tá bom? Quando o cachorro é grande e bonito, ninguém joga pedra. Então existe uma tendência de quem é mais fraco sempre atacar quem teoricamente é mais forte, tá? E da Olha, mesma forma, Claudinei, oi. hum,
Quer Não, é que falar? estão falando aqui para mim, até no WhatsApp aqui, que a tela tá ruim. Vai falando, eu vou pedir licença, eu vou abrir a porta para ver se o sinal melhora, Tá. porque para mim aqui tá perfeito, tá? Certo, eu vou falando então. Então, assim, o mimizento ele quer terceirizar a culpa, né? Tipo aquilo. Ai, o mundo tá ruim por causa disso, é por isso que o mundo não vai para frente, é por isso que as coisas são desse jeito. E aí eu te pergunto, mimizento, o que que tu faz para mudar isso? Mas assim, é para mudar na ação, não para mudar no pensamento. É, melhorou até o meu áudio aqui, o retorno dele melhorou. Então, o que que você faz para mudar Maravilha. sua Vamos lá. realidade? O que que você faz para mudar sua realidade que não te agrada? Né? Então, assim, um exemplo disso dos mimizentos são as pessoas que atacam outras pessoas nas redes sociais, gente. Eu não consigo entender, não entra assim no meu pensamento, as pessoas que vão na rede social de outra pessoa que não pensa como ela ou que não é do mesmo e vai lá para ofender a pessoa, gente. Isso aí, além de ser uma grosseria, né, é coisa de gente mimizenta, que tá ali sempre apontando para o outro, sempre fazendo para o outro, sempre querendo do outro, né? Tá mudo para mim, não estou te ouvindo. Não, eu tô Ah, tá, normal aqui. tá. Eu tô normal aqui. Tá bom. Sem base agora. É. Então é bem isso que tu falou. Ele é também carente, só que assim, ó, ele é pegajoso por quê? Porque ele não tomou os pais. Daí ele coloca no outro a responsabilidade de tapar aquele buraco dele, né? Então é isso que Exatamente. essa energia. Não é que o mimizento não tem energia, ele tem, só que ele gasta cuidando da vida dos outros. Ele gasta julgando o outro. Ele não gasta aquela energia para ele, para o crescimento dele. Ou tipo, em vez de eu ir lá na rede social falar merda na rede do outro, eu vou pegar um livro para eu ficar melhor enquanto pessoa, para eu desfazer esse paradigma que eu tenho sobre determinado assunto, ou eu vou ler a respeito do que aquela pessoa escreveu e eu não concordei, entendeu? Então, assim, é muito fácil tu atacar as pessoas, tu criticar, mas tu não usar essa energia para o teu crescimento. Até por te não ser igual a essa pessoa que tu critica, né? Uhum. Essa palavra crítica, ela é um tanto quanto pesada, e eu só queria deixar assim, não é nem visão pessoal minha, é de muitas coisas que eu já busquei e já li, tá? A crítica, essa vai doer um pouquinho em mim, em você, mas vai doer em muita gente também. A crítica, ela tem mais a ver com quem faz do que quem está sendo criticado. Ou seja, quando você faz uma crítica a alguém, seja uma autoridade, seja um amigo, ou seja uma pessoa próxima, você está externando uma dor que você tem e uma carência que você tem. Aí, usando as suas palavras, pega essa energia boa que você está gastando, jogando nem para o universo não é, está jogando fora, e usa para tapar e para sarar aquela dor que você tem no coração. Porque, gente, por favor, tudo não existe verdade absoluta, tá? Mas assim, sempre quando você dirigir uma crítica a alguém, você está dizendo tudo aquilo que você sente falta em você. E aí, só completando, Lizzie, eu bato muito, falo sempre, eu vou continuar falando, porque é a minha linha de pensamento assim que eu aprendi, tá? E que eu fui lá na Bíblia, pesquisei e percebi, gente, busque sua identidade. Busque entender quem é você, de onde você veio e para que você está nesse mundo. Cumpra a sua missão, mas aí já é o ponto 2, que é o propósito. Eu queria falar sobre identidade. Lizzie, essa perguntaram lá atrás, a gente vai responder, mas assim, essa crise de identidade pessoal de uma determinada geração dos anos 2000 para cá é que gerou essa cultura do mimimi, tá? Então, quando você se entende, não importa se para isso você tem 15 anos ou 30 ou 50, tudo bem? Basta que você saiba quem você é, entenda de onde você veio, por que que você veio. Busque lá atrás e saiba que um dia do amor do pai e da mãe juntaram os dois, mas Deus
colocou uma centelha de vida aí, e aí se formou esse ser humano que é você, tá bom? Então busque a sua identidade. Eu Por acho favor. que, eu acho que dos problemas do mimizento, sabe o que que é? Ele não consegue distinguir aonde vai a minha liberdade e aonde começa a tua. Então, assim, ele é uma avalanche, ele atropela ideia, ele atrapalha, atropela projeto, ele atrapalha pessoas, ele atropela as pessoas e ele não enxerga a solução, ele só enxerga o problema. É uma pessoa que ela só aponta o problema, mas assim, ela não é nem capaz de pensar numa solução para aquele problema. E é isso, o mimizento ele tem que saber aonde que termina a minha liberdade do que é meu e do que é o do outro. Assim, ó, o que eu tenho a ver com a vida do outro? O que eu tenho a ver do jeito que o outro vive é problema dele, não é meu. Entende? Então, assim, o problema do mimizento não é ele ser mimizento, é que ele incomoda o outro. Ele perturba o Sim. outro, ele enche o saco, não é dele, né? Tu ser chato pra ti Uhum. com as tuas coisas, com teus horários, ok. Mas O problema é teu. o mimizento, ele joga um peso em cima de quem convive, em cima do outro, né? Então, Exatamente. essa que é a questão de se saber separar isso, de ser o chato, que chato eu sou, chato tu é, chato todo mundo é em alguns momentos, em algumas situações, mas eu querer que o outro pense e viva do jeito que eu acho que é o certo, isso é muito louco, gente. Isso é insano, assim. Além de ser infantil, é insano. Que nem criança fala o jeito que os adultos têm que viver. Eu não falo nem que é infantil, eu falo que é loucura. Sabe? Loucura. Querer que o É assim. outro viva Deixa do eu. jeito que tu... Entojado, negativa, uma pessoa que deixa o ambiente negativo e tal. Contar rapidinho para vocês, no episódio que teve essa semana, um grande produtor do mundo digital, ele fez quase um reality, mas um reality profissional de 4 dias na casa dele. E aí ele chamou 4 pessoas, na verdade ele abriu uma espécie de uma prova onde as pessoas deveriam ter determinado tipo de qualificação técnica, pessoal, profissional, 4 pessoas. E quem se enquadrasse naquele perfil seriam os escolhidos. E foram 2 rapazes e 2 moças. Não vou nem citar aqui característica física para não falar, tá, característica física X. E aí, quando estava tudo bem lá, começaram a vir as perguntas de fora. Por que que ele não havia escolhido um negro? Tá? Aí ele pegou, pediu licença, saiu e disse que ele contou todo o processo que a gente estava acompanhando, e ele disse assim, que não aguentava mais esse mundo de mimizento, tá? Porque ele abriu para pessoa com capacidade técnica, e ele não escolheu em momento algum tipo de capacidade física ou cor. Então, assim, eu termino essa fala dizendo para você o seguinte: mais uma vez colocando no outro a culpa da sua incapacidade. Então, por que que alguém foi se incomodar porque não tinha um negro lá? Tá? Não importa a tua cor, não importa o teu tipo de corpo, a tua idade. Basta que você desenvolva a sua capacidade, mais uma vez, ative a sua identidade e faça acontecer, tá bom? Então, eu só queria deixar porque essa mensagem dele foi muito importante essa semana. Ele, porventura, é negro também, e ele deixou muito claro. Ô, Lizzy, deixa eu só pedir pro pessoal aí, que a gente está com um número legal de pessoas agora. Pessoal, além do coraçãozinho do lado direito aí, que já tem gente apertando, clica no aviãozinho aí e manda pelo menos para mais umas 4 ou 5 pessoas, para a gente aumentar o número de pessoas aqui nessa live, para a gente dar mais uma pancadinha. Beleza? Uma outra, Vai, quando tu você. estava falando, agora eu lembrei assim, né, do mimizento. É, frequentemente eu abro caixas de enquete no meu Instagram, né? Então, assim, sempre tem aquelas pessoas que a gente já reconhece que estão sempre ali, que visualizam, que votam, que isso, que aquilo. Eu adoro essa interação, eu acho muito positiva. E claro, como todas as pessoas, têm a liberdade de falar, eu coloco o assunto sim ou não. Então, ótimo, tá ali, né? O sim ou não, voto sim, voto não. Mas eu percebo que tem sempre umas 3 pessoas que se repetem frequentemente no meu Instagram no não.
Então, assim, eu coloco um assunto, não. Eu coloco outro assunto, não. Eu coloco. E Não. assim, é sempre aquelas mesmas pessoas. E aí, quando eu coloco caixinha de sugestão, elas não conseguem. Então, assim, isso é um exemplo de pessoas mimizentas que elas não conseguem ver a solução, elas só apontam o problema. Isso é tão simples, mas é um exemplo de coisas que a gente faz, às vezes até no automático, mas que são as pessoas que estão ali contrariando, né? Mas que não estão sugerindo. Fala sobre isso, então. Não gostei desse assunto, mas que tal esse? Entendeu? Então, assim, o mundo tá cheio de gente assim, gente, que quer dar ré na vida dos outros, só que antes de dar ré na vida dos outros, dá ré para si mesmo, né? Então, assim, Uhum. o mimizento, ele é infeliz e ele quer que o outro seja infeliz também, né? Ele quer contaminar, ele quer, como é que eu vou te dizer? Ele quer chamar atenção, né? Porque o mimizento, ele tem medo da solidão. E quando tu é mimizento, tu não tá sozinho, porque tu tem a atenção das pessoas. E o Bert fala muito isso, né? Que o ser humano, ele tem medo da felicidade. Porque a felicidade acaba sendo um estado que nos deixa sozinhos. Que loucura, né? Que doido, né? É. No... Gostei, dar ré, um monte. Realmente. No mundo digital acontece a mesma coisa. Você acredita que tem pessoas com uma capacidade incrível, que também vem nesse contexto aqui do bate-papo, tá? As pessoas, você acredita que tem... Você me fez uma pergunta, eu vou te dar outra agora. Você acredita que tem gente que tem medo do sucesso? E quando elas são questionadas, são perguntadas, elas respondem que elas têm medo do fracasso. Então, duas palavras poderosas negativas, medo e fracasso. Não é que, e depois os neurocientistas estudam e descobrem, não é medo do fracasso, é medo do sucesso. Por isso que lá no começo eu falei do vitimista, que suga a tua energia e se esconde embaixo de um tapete, porque ele não quer aparecer. Entendeu? Então é isso aí que você falou. Olha É. quem tá aqui. Ó, tem um cara que é da tua região aí, ó, Ricardo, super parceiro, grande professor, professor meu, mentor meu, tá? Eu tô super feliz que ele tá aqui com a gente. Grande Ricardo, é bom te ver, cara. Então é isso. Bem-vindo. E outra coisa, Clau, assim, é que o problema do mimizento é que ele acha que sabe tudo, né? Então, assim, Hum, ele sabe tudo, ele não pode ser contrariado. Sabe por que que ele não pode ser contrariado? Porque, assim, ó, ele não separa pessoas de atitudes. Por exemplo, olha, quem me conhece sabe o quanto eu sou. é, Deixa eu ver como é que eu vou dizer. Eu não sou. Eu falo as coisas que eu tenho que falar. Digamos que eu não tenho muito. Pô, quem me conhece pode papas na dizer que. língua. Eu sou direta no que eu quero. Eu sempre fui muito objetiva e direta. Eu sei o que eu quero, o que eu não quero, e eu coloco isso pro mundo. É assim, entendeu? E assim, ó, Tá. o mimizento, ele vê aquilo tipo, a Lisiane não dá para conviver com ela porque ela fala, né? Então, assim, ó, o mimizento, ele não sabe separar uma atitude que tu não gosta da pessoa. E aí, Sim. ele exclui tudo. Então, tipo, se eu não gosto, ó, minha mãe tá dizendo, Liz é sincera e objetiva. É isso que eu sou mesmo. Hum. Não, minha amiga tá dizendo, Não, tua amiga. Lígia é sincera e objetiva. E eu sou, gente, e isso acaba sendo visto como grosseria. Por quê? Porque os mimizentos não aguentam ouvir verdade. O mimizento, ele quer o colo da mãe e do pai, que eu não vou dar. Então, assim, o mimizento espera o colo, né? Espera que tu passe a mão na cabeça, espera que tu diga, que tu concorde quando ele fala uma desgraça, que meu pai é ruim, minha mãe é uma megera, e tu, ai, é mesmo, né? Cara, eu não sou assim. Eu não vou passar a Vitimista. mão. Então, assim, o mimizento, é o que ele diz, ele não separa a pessoa da atitude. Então, nada presta. Ele quer colocar o preço no teu trabalho, porque ele acha que o teu preço é muito caro, ou o teu preço não sei o quê, ou o mimizento é isso, ele acha que ele sabe até quanto vale o teu trabalho. Ele quer dar o preço Uhum. do valor do teu trabalho. Eu tenho visto, principalmente na última live que eu fiz com meu filho, que foi sobre pais e filhos.
E ali a gente fala sobre criação de pais e filhos. Eu, como mãe, gente, eu erro todo dia também na educação do meu filho. Embora ele seja adulto, ele seja um homem, eu vejo lá atrás que eu errei em muitas coisas. E isso tá ok para mim. Então, assim, o que eu quero dizer é que se eu errei lá, não quer dizer que eu vou continuar errando. Eu posso aprender coisas novas e fazer diferente daqui para frente ou continuar como eu estava. Tanta gente ficou incomodada com as coisas que eu falei sobre educação de pais e filhos, que assim, eu recebi muitas mensagens, sabe? Muita gente deixa de seguir, por causa de uma frase que eu falei que eu não gostei, de um negócio que eu falei que eu não gostei, daí tipo, uma live, e eu era assim, tá? Eu era uma pessoa assim. Eu ia numa palestra e se eu não gostasse de alguma coisa, eu dizia, ai, não valeu a pena. E um dia eu conheci uma pessoa que ela me disse assim, Lise, se tu for numa palestra e tu conseguir levar uma frase que tu ouviu lá que fez sentido, já valeu. E isso entrou na minha cabeça, assim, tão entrou de uma forma tão suave que isso eu penso muito na minha vida hoje. E o que eu quero dizer é que com as lives, claro que as pessoas não precisam aceitar 100%, é que nem um livro. Tem livros que a gente lê, uma parte é boa, outra parte não é, e tá tudo certo, gente. E o mimizento, ele não consegue fazer essa totalidade, né? Que tipo, do bom e o ruim tá tudo certo. Ele faz o quê? Uhum. Ele segrega, ele separa. Entendeu? Entendi. Deixa eu só ver. É bom a gente começar nossas perguntas e respostas. Eu fiquei até sem. A tolerância cotidiana parece que até onde as pessoas se identificam, coisa séria. Por esse problema dessa cultura que se instalou do ano 2000 para cá, tá? Podemos fazer algumas perguntas que estão na tela, Lizzie? Podemos. Tem umas definições legais que eu peguei aí, se o pessoal quiser escrever de novo. Olha só que legal. Piano de uma tecla só, Mi. Entendeu? Perguntaram aí de onde surgiu esse termo. Nós vivemos no mundo na cultura dos modismos, na verdade, tá bom? Mas isso é cultural e isso não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro, tá? Cada costume que gera qualquer mudança de comportamento, esse comportamento é visto como positivo, tá? Ele começa a ser repetido pelos seus pares, ou seja, por aquela determinada tribo, aquela determinada localidade. E aí ele vai se espalhando. E a internet, com essa força que ela tem hoje, ela joga isso em poucos dias e aí toma proporções, né, grandes. Lembram-se de situações chatas, daquelas crianças lá que tinham comportamentos inadequados e uma série de outras coisas que, de repente, os costumes vêm têm que ser brecados para que não hajam verdadeiras catástrofes. Então, voltando para o termo, é isso. Alguém cria, coloca na roda e aí vai embora, tá? Mas, assim, literalmente, de onde saiu, assim, ninguém consegue saber de onde é, tá? Lizzie, falam aqui que ele é improdutivo. Ele Sim. sempre joga culpa no mudo. E uma pergunta interessante aqui, ó. Como conviver num casamento, no caso aí, com um mimizento? Enquanto isso, eu vou copiar uma pergunta que está na tela. Aceita que dói menos. Essa foi sem mimimi, hein? Foi Sabe sem por mimimi quê? essa. Isso aí a gente já falou na live sobre relacionamento. Se a gente não aceita a pessoa que está com a gente do jeito que ela é, só lamento. Então aceita esse mimizento que está do teu lado para as mudanças poderem ser operadas nessa relação. É isso que eu digo. Isso eu Exato. falo até para quem quer divorciar, para quem quer. Gente, se tu não aceita isso, tu tem que separar. Não tem como. Então, isso é a Lise sincera e direta. Um novo quadro agora, Lizzie Sincera. Só para completar a tua resposta, ela está dizendo aqui que conviveu com uma pessoa assim e que com esse bate-papo nós acabamos de identificar a pessoa que, no caso, ela conviveu. Ele é o verdadeiro mimizento, não dava espaço para ninguém falar e ela se cansou muito rápido. Então, isso aí encaixa na resposta que você deu para essa moça, entendeu? Ela tomou consciência da sua identidade, da pessoa que ela era, não suportou o outro, e como diz a Lisiane, né, e tá tudo certo.
e a vida segue, entendeu? Com certeza. É certo as pessoas se autoelogiarem? Eu deixo para você, Lise. Eu sou daquelas assim, o rico que é rico, ele não precisa dizer que é rico, né? As pessoas, elas conseguem reconhecer as tuas qualidades, enfim. Cada um tem um jeito de ser, né, gente, assim. Mas eu costumo a desconfiar de pessoas que precisam dizer quem elas são, como elas são. Não precisa. Isso sai pelos teus poros, entende? Tu Uhum. consegue, assim, se tu parar e olhar e prestar atenção, tu consegue perceber. Mas eu queria dar um exemplo de uma situação que eu vivi sobre ser Por favor. mimizenta. Vocês vão rir da minha cara, tá? Eu amo ir para a praia, assim. Eu amo, amo, amo. Então, como eu moro numa cidade que tem praia, o ano passado eu fui para a praia com algumas pessoas, estava o meu filho. E a gente foi para a praia de Jurerê Internacional, que é uma praia, Uhum. assim, que, digamos, Florianópolis tem as praias já das tribos, né? Então a gente sabe, não, vamos para aquela praia que dá para levar criança e tal, tal. E tinha crianças nessa praia onde a gente estava. Então foi uma praia que eu escolhi, nós escolhemos para estar naquele dia. Estou sentada eu na minha cadeira com meu filho, eu tinha umas amigas e tudo mais. Quando chega na minha cadeira, assim, gente, atrás de mim, uma pessoa que bota canga, encosta a cadeira no meu braço. E a praia tava super tranquila, tinha muito espaço, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Eu me incomodei com aquilo e já não gostei. Eu falei, meu Deus, peguei a minha cadeira, botei pro lado, né, porque eu sou da paz. Daqui a pouco, eles começaram, chegou mais gente, no total foi 5 pessoas que chegaram. E aí eles tinham uma caixinha de som. E o que que eles fizeram? Eles pegaram a caixinha de som, colocaram do meu lado aqui e eles sentaram na frente, olhando para o mar e a caixinha de som atrás deles. Só que a caixinha estava na minha frente. E eu não escuto muito bem no ouvido. Quem me conhece sabe também que eu sou meio surdo. E aí, eu não conseguia conversar com as pessoas que estavam ali, porque eles estavam com aquela música que eu não conseguia ouvir. Aí, quem me vê de fora vai dizer, ela é mimizenta. Calma que eu vou explicar. Aí, eu falei, não tô acreditando. Eu falei, moça, você pode pegar a caixinha e colocar na frente de vocês, que o som tá vindo exatamente nos meus ouvidos. Eu não tô conseguindo ouvir nem conversar aqui. Aí... ela pegou, fez uma cara de deboche e colocou. E aí eles começaram a me perseguir nesse dia na praia. Gente, isso durou uns 40 minutos só, mas parecia que tinha sido assim, ó, parece que tu tá trancada num elevador que o tempo não passa nunca. Eis que eles começaram a debochar, a rir, a se encostar cada vez mais em mim. E aí veio mais uns outros meninos, mais aquelas meninas e tal, tal. Eu falei, não tô acreditando. Botei de novo a cadeira longe. Daqui a pouco eles começaram a fumar. A fumar. Eu não fumo. Detesto fumaça na minha cara. E jogar a fumaça assim, gente, na minha cara, tá? Aí eu olhei pro meu filho, eu falei assim, eu não tô... Eu tava já com tanta raiva. Eu olhei pro meu filho e falei, não tô acreditando que eles estão fumando aqui e jogando fumaça, gente. Quando eu olhei, eles estavam fumando maconha e o meu filho... Eu falei, eles estão fumando maconha e o meu filho estão. Eles estão fumando maconha, esses maconheiros. Eu levantei da cadeira. Pois agora eu vou pegar esses maconheiros, vou chamar a polícia, onde já se viu. Gente, sério, eu nunca vi maconheiro incomodar ninguém na praia, tá? Foi a primeira vez que eu vejo maconheiro incomodando. Eu peguei meu telefone e falei, alô, é da polícia? Daí tirei uma foto deles, eles viram eu tirando a foto. Eu fiz que liguei para a polícia, só que eu não estava ligando. Eles assim, ó, saíram correndo, puxaram a canga pela ponta. Não, nós já estamos indo embora, nós já estamos indo embora. No Meu fim, assim, ó, Deus. isso virou, foi muito engraçado, porque até as pessoas, quando eu precisar de uma advogada, eu vou te chamar, Lise. Mas o que eu quero dizer, gente, que é isso. O mimizento é diferente. Porque
O politicamente correto é diferente do legalmente proibido ou permitido. É isso, onde vai a minha liberdade começa a tua. Então, assim, é esse cuidado que tem que ter, entendeu? As pessoas que estavam comigo falam, eu lembro dessa aí, porque eles viveram isso. Só que assim, ó, estragou minha tarde, me fiquei super incomodada, não aproveitei. Quem me via dizia, mimizenta, mas não. Quem está infringindo a lei são eles, não são eu. Não sou eu. Então, é essa diferença que a gente tem que cuidar. Quando um vizinho reclama do barulho, ok, vizinho, eu me cedi. Mas assim, não é porque o vizinho é mimizento, nós temos aqui umas regras que a gente tem que seguir, e não é porque ele pede que isso seja seguido que ele está errado, ele não é mimizento por isso. Meu Então, Deus. é essa diferença que eu gostaria de trazer para vocês. Princípios da liberdade. E agora, para você respirar depois dessa, eu vou responder uma pergunta, eu faço questão de responder, se você quiser depois responder também. Ela perguntou assim, ó, como lidar com um mimizento que só quer cuidar da sua vida? A resposta parece difícil, mas ela é muito fácil. Funciona assim. Também não existe verdade absoluta, mas existem princípios. Uma das coisas mais delicadas que nós ganhamos quando a gente nasce, pela vida que Deus dá pra gente, chama-se livre-arbítrio. E existe uma série de pessoas que passam a vida toda e não conseguem entender o que é isso. Então, por exemplo, citando o caso da praia, livre-arbítrio é a pessoa poder ir na praia, sentar onde quiser e não incomodar o outro. A partir do momento que ela mexeu ali, ela infringiu o direito à liberdade do outro. Mas voltando para a tua resposta. Livre-arbítrio é você ter o direito e o dever de cuidar da tua vida. A partir do momento que eu, Claudinei, começo a cuidar da vida da Lisiane, tá? Eu deixo de cuidar da minha. Porque o livre-arbítrio que foi dado para mim por Deus, né? Nem pelos meus pais, tá? Ele cria uma competência de que o tempo que eu tenho de vida, essa passagem que eu tenho aqui na Terra, do momento que eu nasci até o dia que eu for embora, tá? Eu tenho que cuidar da minha vida. Então, quando eu cuidar da vida da Lisiane, é porque eu deixei de cuidar da minha. Então, eu respondo, por que eu estou te fazendo esse paralelo todo? Como lidar com um mimizento que só quer cuidar da sua vida? Ele, por ser mimizento, ele não está cuidando da vida dele. E por ele não cuidar da vida dele, ele está sendo mimizento. Então eu vou te dar um toque, uma ajuda, a palavra nunca é conselho, uma mentoria, tá? Essa é a palavra. Você continue cuidando da sua vida e nunca permita que ele nem ninguém cuide da sua vida, tá bom? E até o momento, e quando você conseguir entender tudo isso, você vai se dar muito mais valor e vai permitir que ele siga a vida dele, já que ele não consegue cuidar da dele. É você agora. Uma das coisas assim que eu gosto de frisar é que assim, ó, o mimizento ele não toma decisão, né? Ele faz chantagem. Então assim, ele fala como tu tem que fazer, como tu tem que ser, como não sei o quê, mas ele não toma decisão. Então assim, eu tô fazendo uma birra porque eu quero que as pessoas mudem comigo, não sei o quê. Não. Quem está incomodado toma decisão e sai do que está incomodando. A gente não é obrigado a nada. Então, uma das coisas que eu quero deixar claro aqui é que o mimizento ele não tem atitude. Ele pode ser bom aqui, ó, mas ele não parte para ação. Porque ele quer que o outro tome ação, não ele. Ele tá perfeito. Lembra da arrogância que eu falei? O mimizento ele é acha arrogante. que ele sabe tudo, eu sou aqui, e tu tem que ser assim, porque isso é o que é o certo, isso é o que se faz, isso é o que não sei o quê. Então, nesse sentido, eu falo muito assim, o mimizento é aquele que fala da vida do outro, fala como que o outro tem que ser, joga lixo na rua e sonega o imposto. Entendeu? É o que eu falo, assim. É o politicamente correto, mas o legalmente, às vezes, nem tanto. Então, o que eu digo, assim... E isso vale para mim, gente. Que quando eu comecei a perceber, assim, que cada vez mais eu quero ter a coerência do que eu falo e do que eu faço. Cada vez mais. Então, assim,
Digamos que essa é a minha busca. Não é só do autoconhecimento. É de ser uma pessoa que eu seja coerente com o que eu falo e com o que eu faço. Então, quando eu cuido da Entendi. vida dos outros, quando eu jogo lixo na rua, quando eu altero a placa do meu carro para poder correr numa BR e não ser multado, quando eu sonego imposto, quando eu tô, o mimizento, ele transgride a lei, né? Em Uhum. nome do politicamente correto também. Então, a gente tem Sim. que fazer essas reflexões, porque é muito incoerente. A vida é incoerente, ok, mas a gente tem que temos a informação, vamos fazer diferente, vamos começar a colocar em prática o que a gente prega, o que a gente fala, para isso ser verdade, para isso se tornar verdade cada vez mais robusto na vida das pessoas, né? Por- por- O... Ah, é, desculpa, é, pode falar. porque eu falo assim, a mesma coisa, eu vim aqui ensinar uma receita de bolo para vocês que eu nunca fiz. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, de fazer, de falar o que a gente prega, o que a gente faz. Então, quando eu falo aqui as coisas para vocês, são coisas que eu estou fazendo, eu estou num processo e está dando resultado. Então, assim, a liberdade é de vocês. Vocês podem continuar sendo mimizento, as pessoas podem ter todo o direito e está tudo certo. Mas o que a gente também tem que saber é diferenciar o mimizento e cortar. Ó, isso é teu, não é meu. Então tu vai com teu mimimi, Uhum. teu gato gago, tu leva para lá que não serve para minha vida. Legal. Dois pontos assim, porque nosso tempo, essa 1 hora passa muito rápido. Perguntaram aí qual que é o oposto e ponto de equilíbrio. O oposto é simples. O mimizento, por tudo que nos falaram e por tudo que nós aqui ponderamos, ele é imaturo, entre 39 características. Qual que é o oposto? Crescer. Que os meninos se tornem homens e que as meninas se tornem mulheres a seu tempo. Onde eu estou querendo chegar? Esses N problemas que a gente discutiu em tantas outras lives a respeito de relacionamento, onde as meninas não conseguem se tornar mulheres para encarar de fato e na realidade o relacionamento, seja no casamento. Não buscam pai e mãe. Os meninos, essa geração de Peter Pan, eu acho que é assim que se diz, tá? Que tá por aí, que não conseguem encarar a vida como homens e não conseguem ser homens para as suas mulheres, tá? Esse monte de relacionamento que basta a gente abrir a porta da vida que a gente enxerga. Então essa galera não consegue crescer. Então o oposto é crescimento. Crescimento espiritual, crescimento pessoal, uso da inteligência emocional, tá? Qualquer coisa, por favor, a gente vai falar isso no final, né, Lizzie? Mas a gente está à disposição. Manda um direct lá que a gente conversa sobre isso. Isso é um assunto que a gente discute muito nas mentorias. Fala. Teve alguém que falou aqui que cachorro que muito late não morde. Realmente, é o mimizento, é o cachorro que late, mas não morde. Ele late, é o cachorro que late, ele incomoda todo mundo na rua. Ninguém dorme, ninguém consegue se concentrar. É esse cachorro que ele late, ele incomoda, mas ele não morde, ele não vai para ação. Esse morder seria Uhum, ele, né? Não, eu vou morder agora. Eu vou fazer a minha ação que eu preciso. Não, mas ele late para incomodar, porque o cachorro que late, ele incomoda quem está em volta. Então, é exatamente. Gente, exatamente isso que falaram do mimizento. É o cachorro do que late e mimizento. não morde. A grande sugestão em nível de, que a gente sempre fala em mentorias, é a seguinte: peguem os seus problemas e resolvam vocês, cada um. Eu tenho que resolver os meus problemas. Eu posso até conversar com uma pessoa próxima para compartilhar, mas não para dividir. Problema meu, eu tenho que resolver. Eu não vou chamar a Lisiane e falar, Lisiane, eu estou com um problema X, toma metade do meu problema, resolve para mim. Não, resolvam. Tá? Então, assim, pare de latir e parta para ação. Se um dia você for latir, parte para cima e morde logo de uma vez por todas. Pare de ser mimizento, entendeu? Cresça, sair dessa geração Peter Pan para a geração de homem de verdade, tá? Sair dessa geração de menininhas Barbie para se tornar mulheres de verdade, que encarem a vida. Falem menos e ajam mais. Lizzie, nós Exato. ainda temos 5 minutos, tem 5 minutos ainda. Não tem mais perguntas? Não, eu Faça acho que suas não, considerações. assim. Eu gosto muito desses assuntos. A gente fala coisas.
muito duras, né? São coisas assim que a gente às vezes precisa de uma chacoalhada para a gente mexer e ver o que tem dentro aqui que eu tenho que ajustar. Então, lógico que eu tenho situações que eu sou mimizenta, lógico, mas a gente tem que estar num processo de autoconhecimento e de adestramento. Nós somos um bicho aqui dentro que a gente tem que, né, fazer esse bicho ser adestrado para o bem, né, para a concretização, para as coisas boas, para levar coisas boas para as pessoas. E isso que o Claudinei falou de problemas, eu falo assim, ó, eu não quero saber de pessoas que chegam para mim que têm um problema. Eu quero as pessoas que me procuram para um processo ou para uma constelação, eu quero que digam assim, olha, eu tenho tal situação, como que eu vou resolver isso? Eu não quero ouvir o problema, né? Porque eu quero construir a solução com essa pessoa. Que é o que a gente viu ontem, assim, teve uma palestra que o cara fala, qual que é a diferença do rico e o pobre? O pobre, ele acha que o problema é sempre maior que ele. O pobre está aqui. E o rico não. O rico, ele é grande e o problema dele é pequeno porque ele vai dar conta daquilo. Então, que a gente seja sempre assim, né? Que os problemas são pequenos, nós somos grandes e a gente dá conta, a gente consegue. Qual que é a solução para esse problema? Porque muita gente tem o problema e traz o problema e vem com o problema, eu quero o problema e não quer tirar o problema. Porque daí eu tenho para quem reclamar, eu tenho o assunto para conversar. Então, muitas pessoas não querem tirar o problema porque perde a essência. Como é que eu vou falar com a minha vizinha se eu não tenho um problema para contar? Se eu não posso falar mal do meu marido, se eu não posso falar mal da minha sogra? Então, as pessoas querem problema. E a saída para isso é a solução, gente. Problema eu tenho, Claudinei tem, todo mundo tem, mas o que a gente tem que olhar, ok, o problema está aqui, mas o problema é isso, perto de mim eu sou grande, Deus me fez grande para isso. Então eu vou arrumar o quê? Vou arrumar um mentor, vou arrumar uma consteladora, vou arrumar uma advogada para me dar a solução que eu preciso e para eu construir essa solução com eles. Então essa é a diferença, esse é o passo, assim, né? Ui, já estou até sem voz, tanto que eu falei. Tá. Termino com uma frase bem simples que alguém deixou uma pergunta, eu vou dizer para mandar depois no direct que a gente responde, tá? Pessoal, guardem bem uma frase bem simples. Pessoas simples falam de pessoas. Pessoas médias ou medianas falam de coisas, tá? E pessoas nobres falam de ideias. Então, avaliem bem as pessoas que estão perto de você do que elas estão falando e aí vocês vão poder entender. Meu agradecimento a tudo, a Deus, a vocês, a Lise por mais esse maravilhoso bate-papo. A gente está terminando, então o meu agradecimento mais uma vez e fiquem à vontade para nos mandar direct se vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado, Lise. Eu quero mais uma vez agradecer a parceria, né? O crescimento, porque é impressionante. Cada vez que eu estudo uma live, que eu me abro para o universo para me dizer o que eu vou falar, o que vai mexer, o que vai... Porque assim, ó, eu não estou aqui para ter razão, gente. Eu estou aqui para fazer sentido. E se uma coisa que eu falei fez sentido, já valeu tudo, né? Então, assim, tá tudo Com certo. certeza. Né? Mas eu quero falar uma coisa. Hoje eu assisti uma live de uma pessoa que eu sigo. Desculpa. E ele fala assim que cada vez menos ele tem amigos, que a gente tem que aprender até a escolher os amigos, até escolher os mimizentos que a gente vai se relacionar. Então, para você saber se uma pessoa vai ser teu amigo, primeiro, tu tem que ver se ela faz fofoca, se ela é fofoqueira. Segundo, como que ela trata a família dela. Terceiro, como que ela trata o dinheiro. Como ela se comporta na crise e qual que é a identidade e o propósito dessa pessoa. Se tudo isso fez sentido, então, assim, essa pessoa vale a pena ser teu amigo. Então, o que eu digo é isso. Até para ter os mimizentos na vida da gente, a gente tem que fazer escolha. E eu achei ótimo, esses 5 tópicos que ele fala, né? Para fazer um amigo, reconhecer se a pessoa é teu amigo, é isso. Então é isso, gente. Obrigada por mais um momento juntos aqui, pela parceria de vocês, pela paciência, pelo tempo, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje. E espero ter ajudado e que isso tenha feito sentido e tenha tido ressonância no coração de cada um. Um grande beijo e um ótimo domingo para todos.
Beijo, Clau. Obrigada. Obrigado, Liz, e abraço. Tchau, tchau.